E essa primeira sessão da semana para soja na Bolsa de Chicago teve os preços testando os dois lados da tabela, mas terminando ainda com estabilidade, só que do lado negativo. Os preços fecharam com leves baixas, com essa certa estabilidade que também se refletiu em alguma estabilidade para as cotações aqui no Brasil. Quem nos ajuda nesse entendimento, para quem vamos buscar trazer as nossas perguntas, né, para fechar essa segunda-feira, mas para começar uma semana que deve ainda ter muita notícia pela frente, é Luiz Fernando Gutierrez, coordenador de inteligência de mercado na Redpoint. Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. É um prazer estar com você mais uma vez aqui no Notícias. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Nós é que te agradecemos, Luiz. Luiz, começamos a semana com estabilidade nos preços, mas com algumas notícias importantes no radar. E acho que uma das mais aguardadas é como é que vai se dar a continuidade das conversas entre China e Estados Unidos na Espanha, que acontecem essa semana, mas no meio do dia a gente ficou sabendo que Donald Trump quer conversar com Xi Jinping na sexta-feira. Como é que o mercado recebe essas informações e recebeu nessa segunda, Luiz? Pois é, Carla, eu acho que o mercado recebe com alguma esperança, né? Especialmente os produtores americanos aí que estão esperando, né, por esse acordo, já que a gente, né, tem em xeque aí as exportações americanas da temporada 25-26, tanto que a colheita deve estar começando, inclusive hoje, daqui a pouco mais, a gente pode ter os primeiros dados de colheita de soja lá nos Estados Unidos, o milho já começou, e enquanto a colheita está começando, a gente não teve nenhuma venda de soja americana para a China até agora, né? Coisa que a gente não via há muito tempo. Nem em 2018, lá, 18, 19, a gente viu isso acontecer, né? Então é algo muito importante porque, querendo ou não, né, a China tem uma importância muito grande nos embarques americanos de soja, não tanto quanto os embarques brasileiros, mas tem uma relevância, obviamente, são os maiores compradores de soja americana. E o produtor americano, especialmente, está com muito medo, né? Que caso demore muito para vir esse acordo ou não venha, ou não envolva a soja, a gente pode ter um problema de um excesso de oferta nos Estados Unidos, ou estoques maiores e tudo mais, que naturalmente tendem a pressionar preços, né? Então, o mercado está de olho nisso, sem dúvida. Eu acho que o mercado como um todo está esperando por um avanço nas negociações e, quem sabe, um anúncio de um acordo muito em breve. Mas, paralelamente, né, Carlos, o mercado também divide atenções aí com o início dos trabalhos de plantio aqui na América do Sul. A gente está naquele momento de transição, né, onde a gente passa a migrar da safra americana, que está consolidada, que está começando a colheita, mas não tem muito o que mudar, embora o USA tenha até elevado um pouquinho a safra na semana passada, não foi uma mudança muito grande, mas tem aquela migração, né, dessa safra americana para a safra sul-americana que começa a ser plantada, e aí todo o mercado climático sul-americano que naturalmente costuma trazer uma volatilidade grande para o mercado, né? Então, existe muita esperança com relação a esse acordo, mas o mercado não pode esquecer, e não está esquecendo, obviamente, que a gente está começando esse plantio aqui no Brasil com uma possibilidade de laninha crescendo, né? E obviamente, está tudo em aberto, mas nesse momento a gente deve trabalhar, por enquanto, com uma safra grande aqui, inclusive maior que na temporada 24 e 25. Bom, Luiz, então a gente tem um cenário de curtíssimo prazo, que é o entendimento do que vai acontecer nessa semana, e a nova safra brasileira que começa a acontecer, mas como você falou, né, a questão climática ainda muito incerta, porque estamos no início de tudo. Agora, Luiz, como estão as suas perspectivas, as suas análises diante do que nós temos para esse começo de safra 25-26 do Brasil? Qual a importância da gente entender essa janela de plantio para o entendimento do mercado também, para saber principalmente onde é que a China vai comprar a soja que ainda falta ela comprar e como é que ela vai começar a se comportar no começo de 2026? Bom, por enquanto as perspectivas são boas, né, Carla? A gente não tem como ainda estimar nenhum grande problema aqui na América do Sul, embora o alerta esteja ligado por conta dessa possibilidade de laninha, com esse atraso inicial de chuvas. Mas a gente tem que lembrar, né, que não é só porque está atrasando o início do plantio da soja que a gente naturalmente vai ter problemas, né? Não necessariamente vai ter problemas. A gente já teve anos anteriores onde o plantio atrasou e no final deu tudo certo. Na maioria dos estados a gente colheu uma safra grande e provavelmente recorde. Então, muita calma nessa hora, digamos assim, né? Não dá para ainda começar a falar de problemas importantes, de quebra de safra ou algo parecido, porque é muito cedo, né? Inclusive, né, os mapas estão mostrando para as chuvas chegando aí um pouquinho mais para o final agora de setembro, a partir do dia 22, as chuvas devem chegar
de uma forma um pouquinho mais ampla no centro-oeste brasileiro, o que deve destravar os trabalhos de plantio, né? Mas claro que o clima ainda vai continuar sendo um fator muito importante daqui para frente, pelo menos até a definição das produções aqui estaduais e a produção nacional nessa temporada 25-26. Mas por enquanto a tendência é de uma safra grande. A gente está vendo, deve ver, né, a confirmação de um novo aumento na área brasileira, desculpa, um aumento um pouco menor, né, um pouco mais lento, digamos assim, um avanço um Sim. pouco mais lento que em anos anteriores, né, mas ainda assim um aumento aí de 1 a 2% de área no Brasil, o que traz um potencial produtivo novamente recorde, né? Então, se tudo der certo com o clima, a gente deve caminhar para uma safra próxima de 180 milhões, né? Mas, de novo, muito cedo ainda. E com relação à demanda, pelo menos com relação à demanda, né, para esse restante do ano e já pensando um pouco na entrada da safra 25-26, a gente tem perspectivas boas ainda, porque a China segue estacionada no Brasil, né? Como eu comentei, não está comprando nada nos Estados Unidos por enquanto, e a gente, né, a partir de outubro, novembro, começa a ver essa demanda chinesa migrando para os portos americanos, mas por enquanto não tem nenhuma venda anunciada. Então a gente deve continuar entendendo que a demanda pela soja brasileira deve continuar forte, né, nesse final de ano, que tende a sustentar um pouquinho os prêmios, mas a gente lembra, já trazendo um alerta, que naturalmente ali por novembro a gente já começa a ver esses prêmios cedendo, né, diante de uma demanda interna um pouquinho mais fraca por conta de paradas de fábrica e tudo mais. Mas olhando para 25-26, de novo, vai depender muito, né, do que vier nesse acordo. Se o acordo vai envolver soja, se vai de alguma forma obrigar, né, entre aspas, a China a comprar um pouco mais de soja americana ou voltar a comprar soja americana, porque isso é importante para a gente entender como é que vai ser o ritmo de embarques, né, da soja brasileira em 2025-26. Mas, de novo, eu não espero que esse acordo, mesmo que ele seja um acordo até amplo, vá derrubar a demanda pela soja brasileira. Eu acho que não é isso, isso não tende a acontecer. De novo, a China encontrou no Brasil um grande parceiro na soja, cada vez mais comprando mais soja brasileira, e eu não entendo que um acordo comercial vá mudar isso de uma forma importante na próxima temporada. Mas, claro que se houver um acordo e envolver volumes de soja, a gente pode perder um pouquinho, né, de alguns embarques que seriam nossos para os Estados Unidos no ano que vem. Então, naturalmente, a gente vai ter que trabalhar em cima disso aí para ajustar os números de exportação na próxima temporada. Mas, de novo, eu acho que por enquanto nada muito importante, né, ou uma atenção muito importante a gente deve ter com relação a isso aí para os embarques brasileiros. Mas, sem dúvida, é algo que a gente tem que ficar de olho nas próximas semanas. E é aquilo, né, Luiz? É um momento onde essas informações elas vão mudando muito rapidamente, né? Os mapas se alteram muito, às vezes dos mapas da manhã para tarde a gente já tem alteração. O quanto disso, Luiz, tem espaço para repercutir em Chicago diante de um mercado que está claramente ainda meio confinado dentro de algumas notícias que já conhece? Essa espera pelo acordo China-Estados Unidos, uma safra que veio um pouquinho maior também lá pelo USDA na última sexta-feira, enfim. O quanto as informações do nosso mercado climático têm espaço ainda para reverberar em Chicago? Ainda não, né? Ou a partir daqui, qual o espaço que a gente tem para reverberar em Chicago diante desse mercado que ainda está olhando muito firmemente para essas outras frentes? Eu acho que muito, né? Se a gente olhar historicamente e sazonalmente nessa época do ano, o mercado ganha volatilidade com a América do Sul, né? Porque, querendo ou não, a gente não está falando só de Brasil, a gente está falando de Argentina também. Não, então a gente está com a maior parte da produção mundial aqui, né? E sendo plantada agora ou daqui a alguns dias, né? Que vai incluir a Argentina a partir de outubro. Então tem o potencial de trazer mudanças importantes, caso o clima piore ou caso ele melhore, caso as chuvas venham a voltar à normalidade, o plantio evolua bem, o desenvolvimento evolua bem aí durante o último trimestre do ano. Então, tem muito potencial para mexer com Chicago, né? A verdade é essa. De novo, né? Além disso, a gente tem essa questão do acordo, que tende a ser algo que, quando for anunciado, tende a trazer um pouquinho de força para o mercado, né? Porque provavelmente vai ser algo positivo para Chicago, né? Que pode envolver um pouco da soja americana nesse acordo, então tende a ser um pouco. Mas a gente tem que lembrar que uma safra sul-americana sendo grande, naturalmente o mercado vai sentir ali na frente. Então depende muito disso, depende muito do clima daqui para frente. Só que a gente tem mais um ponto, né, Carla, que a gente não pode esquecer que a gente fala desde junho, aí ficou um pouco meio que apagado nas últimas semanas, últimos meses, né? Mas é aquela proposta de mudança da mistura de biocombustíveis lá nos Estados Unidos, que é algo importante que pode voltar à tona
Provavelmente até em outubro a gente deve ter alguma novidade com relação a isso, que pode mudar de forma importante a dinâmica do consumo de soja nos Estados Unidos, né? Por conta de um aumento importante na mistura que está sendo proposto. Então, isso pode, de alguma forma, compensar uma eventual perda de exportação americana via consumo interno aumentando para a fabricação de óleo de soja, para fabricação de biodiesel e diesel renovável por lá. Então, é algo importante também que a gente não pode esquecer. A tendência é que até meados de outubro ou final de outubro a gente tenha alguma novidade com relação a isso, porque os mandatos eles estão sendo propostos, né, já para o próximo ano, então até o final do ano, naturalmente, a gente tem que ter uma definição. Então é mais um ponto de atenção aí para o mercado, né? Além da questão da exportação americana, além da questão da oferta sul-americana, a gente também tem esse ponto de atenção que é a demanda interna, né, americana por soja, que pode mudar bastante, né? Pode crescer bastante, que na verdade é a tendência, por conta de um mandato de biocombustíveis aí que pode acontecer já para 2026. É aquilo, né, Luiz? O mercado fica justamente confinado nessas informações e vai deixando na margem algumas coisas. Daí, quando vê, o óleo ou tá disparado ou tá despencando e o grão vai acompanhando, né? A gente viu isso acontecer forte nas últimas semanas, valendo para óleo e valendo para farelo também, né? Exatamente. Então a gente tem uma correlação importante e, na verdade, nos últimos tempos, né, nos últimos meses, o óleo tem ganhado um protagonismo maior, digamos assim, né? Porque o oil share está lá em cima, a gente está com mais ou menos 50% do óleo pagando a conta do esmagamento, então é um oil share acima do normal, digamos assim, dos últimos anos, que é mais ou menos 35%, 40%. Então é uma dinâmica que, como eu falei, pode mudar ainda bastante esse movimento da soja e dos subprodutos lá em Chicago. Então, é algo, como eu comentei, é muito importante a gente ficar de olho nisso, porque é algo que pode mudar bastante esse quadro de oferta e demanda americano aí, trazendo alguma certa compensação para uma eventual perda de exportação aí, caso a gente não tenha uma soja envolvida de uma forma ampla em um possível acordo comercial. É verdade. Luiz, como que isso tudo tem se traduzido para o mercado brasileiro? Essa semana, com Chicago voltando a recuar, embora tenha fechado com tímidas baixas, né, pouco mais de 3 pontos, mas o dólar voltando a cair, não forte também, mas com certa expressão, uma vez que perdemos os 5,40, perdemos os 5,35, vamos caminhar o dia para fechar com R$ 5,32, 0,7% de baixa agora. O que isso significou para o preço aqui no Brasil? Como começamos a semana para a formação dos preços da soja no mercado brasileiro? O preço brasileiro ainda está encontrando alguma sustentação no prêmio, né, cara? Certo. Porque como a gente está caminhando para o final do ano, naturalmente os volumes disponíveis diminuem, a gente tem uma briga aí entre exportador, entre mercado interno, aquela coisa natural de final de ano, né? Que costuma trazer um suporte sazonal para prêmios, né? Mas, de novo, já comentei anteriormente, a gente tem que ter atenção com relação ao prêmio, porque ele não vai ficar subindo sem parar até a entrada da próxima safra, não é assim que funciona, né? Então a gente tem que ter, o produtor tem que ter atenção até meados de outubro, início de novembro, porque a partir desse momento o prêmio pode começar a ceder um pouquinho com a iminência de uma entrada de uma safra ali na frente e com aquelas paradas de final de ano das fábricas aqui dentro. Então é importante o produtor ficar de olho nisso, tá? Mas com relação ao preço, o preço está encontrando alguma sustentação, ele tem encontrado um ambiente, de certa forma, até positivo nos últimos dias, né? A gente vê o preço, embora ele até corrija em alguma sessão, se a gente olhar nas últimas semanas, ele está subindo, né, R$ 1, R$ 2 por semana. Então é um preço que está sustentado basicamente em cima do prêmio, porque como tu colocou, Chicago não está ajudando muito, né, está bem de lado nos últimos tempos, embora com alguma volatilidade. E o Sim. câmbio, né, na terceira ponta, digamos assim, está vindo para baixo, ele está ficando mais fraco. Então o câmbio não está ajudando. E é importante a gente falar de câmbio, Carla, só para aproveitar esse gancho, Fique à porque nessa vontade. semana é importante que a gente vai ter a decisão do Fed lá nos Estados Unidos e as apostas, enfim, não está muito claro ainda, mas as apostas são grandes de alguma forma para a gente ter um corte de juros, né, um corte de juros nos Estados Unidos já nessa reunião de setembro, né? Certo. Então isso é importante porque caindo os juros nos Estados Unidos e os juros brasileiros sendo mantidos no patamar atual, a gente tem um aumento do spread entre essas duas taxas. E quando a gente aumenta o spread entre a taxa de juros do Brasil e a taxa de juros dos Estados Unidos, isso favorece o chamado carry trade, né? Que é dólares entrando, né, na economia brasileira para aproveitar esse diferencial de taxa de juros. E entrando dólares na economia brasileira, naturalmente o dólar tende a ficar um pouco mais fraco. Então é algo também que o produtor tem que ficar atento.
Não é porque o câmbio está caindo, né, nesse momento que ele não pode continuar caindo, não é porque ele está barato, né, se a gente comparar com alguns meses atrás, que ele não pode cair mais. Então é importante o produtor ficar atento, porque é algo que pode voltar a pressionar preço ali na frente, principalmente quando o prêmio começar a ceder um pouquinho mais, diante de uma iminente entrada de safra brasileira, que vai acontecer ali mais no início de 2026. Então é importante, de novo, o produtor ficar atento também a essa reunião do Fed aí, que vai ser agora na quarta-feira, porque pode trazer notícias importantes que podem ditar o rumo do câmbio aí até o final desse ano. E é interessante também isso, né, Luiz? A gente sabe que essa movimentação do câmbio vai impactar diretamente, claro, para o produtor brasileiro, mas eu imagino que isso respingue também em Chicago. Essas baixas do dólar frente ao real ajudam a trazer alguma sustentação para as cotações também no mercado futuro norte-americano, de outro lado. Verdade, porque isso aumenta a competitividade do produto americano, né? Mas, de novo, também não adianta estar muito competitivo se a China não comprar. Então, eu diria que mais importante nesse momento para Chicago é um acordo comercial, tá? Se ele vier ou não, né? Obviamente, do que exatamente o que acontecer com o câmbio. Claro que um dólar mais fraco frente ao real brasileiro favorece o produto americano, né? Mas hoje eu diria que pesa muito mais a questão da ausência da China como compradora de soja dos Estados Unidos do que realmente alguma questão cambial aí que nesse momento tá apontando para uma melhora aí da competitividade americana. Luiz, te preocupa mais a comercialização da soja 25, 26, embora os prêmios também para o início do ano que vem ainda encontrem certo suporte, mas é uma preocupação a mais, considerando inclusive que nós estamos com a nossa comercialização atrasada da safra nova? Sim, me preocupa sim, porque o produtor deve estar mais ou menos com 20% da próxima safra vendida, sendo que a média para essa época do ano é mais ou menos 30%. Então ele está atrasado, está segurando, a margem está apertada, ela não tem melhorado, né? O produtor, obviamente, ele segura esperando por uma melhora de margem, esperando por preços melhores, mas eventualmente esses preços podem não vir. Então, se ele olhar hoje para um câmbio de 5,30, embora seja um câmbio bem baixo para esse ano, né? Para um prêmio de 38, 40 ali para maio do ano que vem e para Chicago a 10,40 ou 10,20, olhando um pouquinho mais para frente, não é um patamar ruim para se travar negociações para safra nova, obviamente, que ele tem que ficar de olho para eventualmente aproveitar esse momento, porque, de novo, caso a gente colhe uma safra grande aqui no Brasil, caso um acordo comercial entre Estados Unidos e China não seja amplo e não aumente de uma forma importante as exportações americanas, ou caso a gente tenha alguma novidade não seja tão animadora no lado da EPA lá, que é o que eu comentei com relação Sim. à Agência Ambiental Americana para os mandatos de biocombustíveis, a gente pode ver os três fatores apontando para baixo ali na frente. Então, sim, é importante o produtor ficar atento, especialmente no prêmio, que hoje não é um prêmio ruim, tá? 38, 40, Sim. 45 ali para maio 26, não é um prêmio ruim historicamente. A gente tem que lembrar o que aconteceu lá em 2023, quando o prêmio despencou, ficou bastante negativo e tudo mais. Então, eu acho interessante o produtor ficar atento aí para aproveitar, principalmente porque ele está atrasado. Então, ele está mais descoberto nesse mercado que, embora tenha alguns fatores positivos, a gente não pode esquecer do peso da oferta. E caso a gente colhe uma safra muito grande aqui na América do Sul, a tendência é o mercado sentir ele na frente. Então, me preocupa sim e é importante o produtor ficar atento a isso. O atual momento é um bom momento de venda, os preços que se formam hoje para a safra 25, 26, eles estão. É difícil a gente falar hoje em bons preços, né, Luiz? Porque sabemos que a margem está um pouco achatada. Mas considerando as margens que o produtor vai firmando, os custos que ele fechou, o atual momento é momento para ele dar uma atenção um pouco maior. Claro, não precisa vender tudo, mas é um momento onde ele poderia avançar um pouco mais com as vendas? Eu acredito que sim, Carla. De novo, a estratégia de escalonamento de vendas ela tem É se sempre mostrado a boa, melhor né? estratégia nos últimos tempos, né? Exatamente. E de novo, eu acho que o produtor ele tem uma realidade diferente de uma realidade de 3, 4 anos, 4, 5 anos atrás, onde as margens estavam crescendo, né? E ele apostava em segurar a soja e no fim das contas, eventualmente se dava bem. Agora as margens estão apertadas. Faz 2 anos que a gente está cada vez com a margem mais apertada na soja. Então, ele tem mais risco. Então, uma estratégia de vou segurar para apostar num problema sul-americano, um problema na Argentina que vai fazer a soja subir, ou pensar que o dólar vai estar mais forte ali no primeiro trimestre de 2026, eu acho muito arriscada, né? Porque a margem já está apertada
e eventualmente ele pode ter uma margem negativa ali na frente, né? Então eu acho que sim, ele tem que aproveitar momentos como esse, que mesmo que as margens não sejam as melhores que ele já teve nos últimos tempos, ainda assim são margens que remuneram, porque o risco da gente ter preços um pouco mais pressionados ali na frente é grande, a margem ainda mais apertada é grande. Então, sim, eu entendo que ele voltar à estratégia de escalonar vendas, né, ir vendendo aos poucos e aproveitando, fechando suas contas, eu acho que é a melhor, continua sendo a melhor estratégia, né? Então, acho que sim, o momento é interessante para ele ficar atento a isso, sim. Sempre bom a gente trazer esse tipo de orientação, Luiz, porque o produtor está dividindo as suas atenções agora com os seus trabalhos de campo, enfim, então ele vai precisando ouvir um pouco disso para saber também os melhores momentos para ele tomar decisão, embora ele saiba o melhor momento para ele dentro da gestão dele. Luiz, para a gente concluir a nossa conversa dessa segunda-feira, queria te ouvir um pouquinho sobre a demanda interna aqui no Brasil. Você citou essa questão da política de biocombustíveis nos Estados Unidos, algo que a gente tem realmente que ter atenção redobrada, mas aqui eu queria entender como é que está a demanda interna e as margens das indústrias não estão nos melhores momentos quando a gente pensa no esmagamento aqui no Brasil, né, Luiz? Realmente não estão nos melhores momentos, mas também não estão nos piores momentos dos últimos anos. Se a gente olhar Que bom. a curva de margem, se a gente olhar a curva de margem hoje, ela está respeitando uma sazonalidade que é natural a gente perder um pouco de margem, né, o esmagador, né, perder um pouco de margem até meados do ano e mais no final do ano ele recuperar essa margem. Isso está acontecendo de novo, essa margem está se recuperando, não é a melhor margem dos últimos anos também, mas também não é a pior. Então a gente está com um momento um pouquinho mais favorável, com uma certa recuperação das margens, embora elas continuem apertadas. Da mesma forma que está para o produtor, também está para o esmagador. Mas é algo que eu entendo que de alguma forma é sustentável assim até o final do ano, e está de alguma forma também trazendo alguma sustentação no lado da demanda, porque a gente não vê nenhuma ausência de demanda interna nesse momento, pelo contrário, estão havendo negócios para a indústria local, né? Então a gente não vê um grande problema. De novo, né? A gente e ainda continuo entendendo que essa disputa entre indústria local, né, entre o esmagador local e o exportador deve continuar até outubro, tá? Trazendo algum suporte para preço, mas eu volto a levantar esse alerta. A partir de meados de outubro ou até início de outubro ou quem sabe início de novembro, a gente deve começar a ver esses prêmios cedendo, né? Porque a gente caminha para o final do ano, a gente caminha para uma iminente entrada de safra e naturalmente isso tende a tirar um pouquinho de força dos prêmios. Então é mais um ponto de atenção aí para o produtor. Luiz, quero muito te agradecer pela companhia. Acho que dessa forma a gente conclui bem e vamos entender o que vem daqui para frente. Está começando, né, Luiz? Agora zero placar, né, Luiz? Começa tudo de novo. Parece que não. Bola no meio. Bola no meio, exatamente. Vamos ver o que acontece. Tem um copo meio cheio aí que dá para enxergar para todo produtor, né? De Rondônia até o Rio Grande do Sul. Tem um copo meio cheio. Agora é fazer direitinho esse bate-bola, essa gestão para capturar resultados, né, Luiz? Mas fato é que o Brasil está num papel, num protagonismo que tem que fazer o mercado trabalhar a favor dele, né? Exatamente. O Brasil de novo, nessa temporada foi beneficiado pela Sim. guerra comercial porque ele tem um produto bom, ele tem um produto competitivo, ele tem uma parceria muito grande com a China, que é a grande compradora de soja brasileira. E eu não vejo isso mudando mesmo com o acordo de uma forma importante, tá? Mas, de novo, é importante sim a gente ficar de olho no acordo, porque eventualmente a gente pode pode ter que cortar um pouquinho o potencial de exportação brasileira na temporada 25-26, caso esse acordo envolva a soja, né? Mas, de novo, eu acho que nada catastrófico, digamos assim. Eu acho que, de novo, o produtor tem que ficar atento às questões climáticas, a como vai se desenvolver a soja aqui na América do Sul, porque eu acho que esse é um fator importante para a definição dos rumos de Chicago também. É isso mesmo. Luiz, mais uma vez, te agradeço novamente por estar conosco. Uma ótima semana para você, para todo o time da Red Point. É que você está em casa, volte sempre, meu amigo. Obrigada. Obrigado, Carlos. Um abraço. Até a próxima. Um abraço, até mais, Luiz. Obrigada. Até a próxima. Bom, senhoras e senhores, recebemos então o coordenador de inteligência de mercados da Red Point, Luiz Fernando Gutierrez, nos trazendo esse cenário. Atenção ao clima na América do Sul, em especial no Brasil, onde os trabalhos de campo já começaram. Importante dizer, tá? Ainda incipientes. Por quê? Onde a gente está com um plantio um pouquinho mais avançado é no Paraná, onde as chuvas chegaram um pouquinho melhores. Mato Grosso, áreas irrigadas estão plantando, mas os produtores estão muito conscientes, esperando a chuva.
Os produtores que estão avançando ou tendo de plantar no polvo, nesse sentido, é o produtor que vai ter na sua safra central o algodão para não perder essa janela. Então, o clima aqui na América do Sul, o clima aqui no Brasil agora tem muita atenção do mercado. Essa conversa entre Donald Trump e Xi Jinping, que deve acontecer na sexta-feira, também tem uma relevância importante. O mercado, como o Luiz pontuou, tem a sensação, uma esperança de que um acordo está próximo, embora as declarações políticas de ambos os países estejam ali um pouco desalinhadas, né? Ainda tem alguma alfinetada de um lado ou de outro, e assim o mercado vai se construindo. Por isso essa certa volatilidade, mas um mercado ainda lateral. Em Chicago. Olhando aqui para o Brasil, temos ainda um suporte importante que vem dos prêmios, e isso vale tanto para a soja disponível, que, claro, naturalmente tem prêmios mais fortes, mais robustos, mas os prêmios para o início do ano que vem ainda são importantes, os prêmios da safra nova ainda são positivos, e isso faz com que o atual momento seja um momento ainda de atenção do produtor, fazer contas, entender a margem e saber se dá para avançar um pouquinho nas vendas. As vendas da safra 25-26 têm preocupado bastante os analistas e consultores de mercado, que eles têm dito de forma em um discurso muito alinhado. Realmente a comercialização da nova safra está atrasada e o produtor chegar no início do seu plantio com tamanho risco ou exposto a tamanho risco é perigoso. Se der para ir avançando, se fizer sentido para a tua gestão ir avançando um pouco mais com os negócios, que assim o faça. Então, fazer conta, esse é o momento. Vamos ver como terminaram as cotações na Bolsa de Chicago no fechamento do pregão dessa segunda-feira, eu ia dizer quinta-feira, dessa segunda-feira. Números na tela para você acompanhar. A soja fechou no vermelho, perdendo pouco mais de 3 pontos nos principais contratos. O janeiro fecha com 10 dólares e 61, o março com 10 dólares e 76, o maio 10,89, o julho 10 dólares e 99 cents por bushel. O contrato novembro, que ainda é um contrato que vale uma referência importante, a gente vai puxando às vezes alguns contratos, né? Outros vão ficando para baixo, mas o novembro fechou a 10 dólares e 43 centavos por bushel. Preços do milho agora. Milho fecha no dezembro com 4 dólares e 23, março 4 dólares e 41, maio 4 dólares e 51 e o julho 4 dólares e 57 centavos por bushel, perdendo de 5,75 a 6 pontos nos contratos mais negociados. Preços do trigo agora. O trigo vai para março, fechando com 5 dólares e 42, subindo 1 ponto mais 75 de alta. O maio 5 dólares e 54, 1 ponto mais 75 de ganho também. E o julho fecha com 5 dólares e 63, 2 pontos de alta. Para concluir, os preços do milho na B3, que hoje naturalmente cederam com essa baixa do dólar, um dos fatores de pressão para as cotações. Setembro, R$ 65,00 mais 1 centavo por saca, 0,1% de queda. O novembro acentuou um pouquinho o recuo, 1,2% de baixa, para R$ 67,36 por saca. Janeiro, R$ 70,45 ao fechamento desta segunda-feira, 1% de baixa. E março, R$ 72,90, com uma queda de 0,4%. A baixa do dólar, ela pesa sobre a B3 severamente, não só os preços do milho caíram, mas o boi também recuou hoje, o café, enfim. Aliás, o café hoje foi o destaque do dia, em 5% de alta na Bolsa de Nova York, acima de 4 dólares por libra-peso novamente, os fundamentos estão marcando. Inclusive, a Rafaela Ribeiro fez uma entrevista muito importante hoje para falar sobre o déficit entre produção e consumo, que está entre 15 a 20 milhões de sacas, segundo informou o Marcelo Moreira, analista de mercado e colaborador na Archer Consulting. Vale a pena você revisitar essa entrevista. Na sequência, aqui na TV Notícias Agrícolas, tem o Conexão Campo e Cidade e o time mais renomado do agronegócio brasileiro para discutir e debater contigo os principais temas de interesse do setor, inclusive para a esfera urbana. Só grandes mentes discutindo grandes temas. Acompanhe às 5 horas da tarde Conexão Campo e Cidade aqui na TV Notícias Agrícolas e continue conosco para ser o produtor rural mais bem informado do Brasil.